Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Tudo bem com vocês? Noite abençoada nessa noite de segunda-feira. Hoje, dia 21/7/2025, 21 de julho. Que Deus venha ministrar a palavra dele ao coração dos irmãos. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comente os padrões da plataforma. Eu tenho anunciado o clube de membros do canal, é só clicar no botão se inscrever, assinar. Os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo. Hoje mesmo coloquei vídeo novo, tem sido uma bênção. Tenho louvado muito ao nome do Senhor. Cada dia mais irmãos têm entrado nesse grupo, está se tornando um grupo grande. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós temos recebido uma bênção junto nesses projetos. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as situações de luta, né, que todo mundo vive. Eu sei que é um assunto recorrente, eu acho que é um assunto base aqui do nosso canal, essa palavra de fortalecimento, de restauração pessoal. Eu acho que chega um momento que todo mundo entra no fundo do poço, chega um momento que todo mundo para no fundo do poço, e isso é uma coisa comum na nossa jornada de fé, na nossa vida. E claro que às vezes somos lançados por pessoas no fundo do poço, né? Normalmente é isso, né? Foi assim com José, foi lançado no fundo de uma cisterna, foi assim com Jeremias, foi lançado no fundo do poço. E as pessoas, elas realmente planejam mal. O ser humano, quando não tem Deus, ele age de maneira muito maliciosa, muito maldosa, muito ruim. E se permite ser usado pelo diabo. Quantas pessoas hoje a gente vê, né, sendo usada pelo inimigo, dando brecha, dando espaço por conta de um sentimento de rancor, de ódio, de inveja. Ontem eu estava vendo até uma reportagem falando de uma... Eu não sei se alguém chegou a ver o caso de uma menina que aconteceu no início do ano. Eu não gosto nem de ver muito essas coisas, sabe? Essas reportagens que eu acho que é muito pesado e às vezes a televisão é tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, né? E fica um ambiente pesado dentro de casa. Aí eu estava vendo o caso de uma jovem que ela a menina que tirou a vida dela era a esteticista dela. E tirou por pura inveja, sabe? Inveja, você vê ali os detalhes. A menina era esteticista também, né? As duas esteticistas. Só que acabava que uma meio que tinha uma parceria com a outra. E ela tirou a vida da outra menina por inveja, um motivo banal. Então, assim, como que o ser humano hoje, ele se presta, né? Ele abre o coração para sentimentos tão vis, né? Sentimentos tão demoníacos, tão, sabe, ruins. Eu não estou aqui me colocando como um santarrão, não, irmãos. Eu também tenho os meus defeitos, as minhas falhas. Eu acho que todos nós temos defeitos e um pouquinho de cada defeito em níveis aceitáveis. Vou dar um exemplo, a preguiça. Todo mundo tem um pouquinho de preguiça. Tem dia que não dá vontade de levantar cedo, dá vontade de dormir até mais tarde, tem dia que não dá vontade de fazer comida, dá vontade de pedir um lanche. Então todo mundo tem, né, em níveis aceitáveis. Mas tem pessoas, e aí eu acho que é o grande problema, e a batalha do crente é não deixar de ser dominado pelas obras da carne, a não permitir com que o mal se instale no nosso coração e na nossa vida, e que a gente não venha a transmitir esse mal para outras pessoas. Então, dentro disso, quantos irmãos aqui já passaram por situações porque as pessoas deixaram o coração se encher de mal, sabe? Se encher de ódio, de vingança. E o pior tipo de vingança é a vingança que ela vem revestida, entre aspas, de justiça, né? Ah, eu quero que Deus faça justiça. Balela, a pessoa às vezes ela quer fazer justiça com as mãos, ela quer pagar o mal com o mal, ou ela quer realmente que algo de ruim aconteça. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, fomos lançados no fundo do poço? E talvez você tenha sido. José foi lançado por inveja. Tinham inveja dos sonhos que ele tinha tido. Tinham inveja do tratamento que o pai dispensava a ele. Porque ele era o filho preferido. Mais amado por Jacó. Eles tinham inveja da túnica de 7 cores, dos sonhos que ele teve que Deus deu para ele. E aí lançaram ele numa cisterna para morrer. Eles não tinham coragem de matar José. O que eles fizeram? Lança ele na cisterna e deixa ele morrer. Isso chega a ser até pior. Pior, porque é um ato de maldade, de covardia ao mesmo tempo. Como eles não tinham coragem de matar o irmão deles, eles mancharam a mão com sangue do mesmo jeito. Só que de uma outra forma. Eles manchariam do mesmo jeito, só que de uma outra forma, de uma maneira indireta. Deixar o irmão lá para morrer. Né? Até que um deles não tem uma ideia e fala, não, vamos vender ele para uma caravana. Está passando ali caravana ismaelita. Vamos vender. E aí venderam. O profeta Jeremias também foi lançado no poço. E ficou lá, quase que apodreceu. Se não fosse um homem, um estrangeiro, né, que
decidiu ir lá, pedir ao rei, ir na tesouraria, pegar cordas, panos e tirar o profeta Jeremias do fundo do poço. E quantas vezes nos encontramos nessas situações, nesses cenários, por conta de ofensas, de palavras, de ruindade, de maldade, do pior que o ser humano tem a oferecer. Do pior. E aí o inimigo vem e traz uma situação de dificuldade. E talvez você, minha irmã, meu irmão, esteja passando por isso nessa noite de segunda. Talvez hoje tua alma esteja angustiada, esteja aflita, você esteja triste, não veja esperança. Talvez hoje você esteja vivendo o seu Getsemane, chorando, com os joelhos dobrados e ninguém indo contigo nesse processo, você velando sozinha, sozinho, um cálice amargo que talvez você esteja bebendo. Deus é contigo mesmo diante dessa situação. Deus vai levantar pessoas, como Deus levou José até o centro da vontade dele, como Deus tocou no coração daquele estrangeiro para que ajudasse ao profeta Jeremias. Deus vai levantar pessoas, Deus vai colocar do teu lado pessoas que serão da parte do Senhor, bênçãos na sua vida, bênção na sua vida, para que cumprir desígnios, para cumprir propósitos do Senhor, para que você possa viver aqueles que são os planos de Deus. Quando nós pensamos, olha, cheguei no fundo do poço, eu não aguento mais, é o meu fim, acabou minha casa, acabou minhas finanças, acabou minha saúde, eu estou cortado, é a minha ruína. Deus fala, não. Ainda há um jeito, ainda há uma forma, ainda há uma mudança, ainda há uma esperança. Eu libero uma palavra sobre a sua casa, eu libero uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, as suas finanças. Seja qual for a área que está sendo afetada, seja qual for a área da sua vida que você chegou ao fundo do poço, que você está destruída, que você está destruído, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco, isso que nos traz esperança. De onde vem não importa. Às vezes a gente não vê solução, realmente não parece não ter. Mas do Senhor vem a solução. Do Senhor vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Sempre virá do Senhor. Irmãos, afinal de contas, quando passamos pelos piores cenários, sempre vem do Senhor o nosso socorro, sempre vem dele o nosso escape. O homem vira as costas, o homem finge que não vê, o homem finge que não se importa mais, e não se importa muitas vezes, o homem não manda mensagem, o homem finge que não está sabendo. É isso que os amigos fazem, os parentes fazem, os irmãos fazem, mas o Senhor não, ele não vira as costas. O Senhor não nos desampara. Quando todos nos desamparam, o Senhor olha para nós com um olhar de ternura, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E Ele fala, eu vou mudar o cativeiro da minha serva, eu vou virar o cativeiro do meu servo, eu vou transformar esse cenário que ela está vivendo, eu vou tirar ele desse charco, desse lodo. A palavra diz, clamei ao Senhor, das profundezas, Senhor, a Ti eu clamo. E o Senhor se inclinou para mim, e Ele me ergueu, e Ele me tirou. Deus vai tirar você desse cenário. Deus vai tirar você dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento. Há um tempo para isso, isso vai passar, isso vai acabar. Não deixe o inimigo colocar na sua mente, no seu coração, uma mensagem de que você vai viver no deserto, de que você vai viver na caverna, de que você vai viver no vale, de que a sua vida vai ser uma vida de desgraça, de derrota, de decepção, de fraqueza, de lutas. Não, 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 não e não. A sua vida será uma vida de vitória. Há poder no sangue do Cordeiro. Está decretado da parte do Senhor. Está liberado nos céus as bem-aventuranças, as misericórdias, as bênçãos, a prosperidade que vem dos céus, soteria, salvação, libertação, cura, paz, toda sorte de bênção, vida abundante na presença do Senhor. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Deus não nos pôs por cauda nesse mundo. Deus não nos pôs para vivermos humilhados, vivermos oprimidos pelas pessoas. Não, de forma alguma. Deus nos colocou para nos exaltar. Para exaltar a sua cabeça, minha irmã, meu irmão. Para te colocar numa posição de honra. Você ainda será honrada. Você ainda será honrado. Tome posse dessa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paz, Senhor.